E aí, cansados? Bem-vindos ao canal, espero que estejam todos bem. Nessa videoaula aqui, nós vamos falar sobre a linguagem Assembly. Alguns inscritos conversaram comigo no Discord, disseram que estavam tendo alguma dificuldade para entender a linguagem Assembly. E eu também decidi fazer esse vídeo porque, mesmo que você procure aí alguns materiais sobre Assembly na internet, a maioria deles está em inglês. É um pouco difícil de entender essa linguagem, ela é um pouco esquisita, vamos dizer assim. E mesmo o conteúdo que você encontra em português, é um pouco difícil aprender aquilo e passar para o desenvolvimento hack, porque a gente usa algumas coisas um pouco diferentes do que a linguagem Assembly original. Então vamos lá, por que nós vamos utilizar então a linguagem Assembly nos hacks? Todas as linguagens, desde as de alto nível, como C Sharp, por exemplo, até as de níveis mais baixos, como o C++ e o C, elas meio que vieram do Assembly. Então, quando você passa um comando em C Sharp, esse comando ele é passado para Assembly, de Assembly ele é passado para algo ainda mais baixo, que é a linguagem de máquina, e dessa linguagem de máquina é que o computador consegue entender e interpretar o que é para ser feito. Então nós vamos entender por que nós utilizamos Assembly. Esse material aqui, ele em PDF, ele vem trazendo os registradores. Aqui eu vou corrigir, postar, tá? Eu falo a diferença aqui de um registrador de 32 para 64 bits. E o de 32 ele começa com E, BX, EAX, etc. E o de 64 bits ele vai começar com um R. Só que aqui eu coloquei, aqui é RBX e RDX também, tá? Depois eu vou corrigir e subir de novo. Aí ele vem trazer os opcodes, os move, como utilizar. Esse material aqui em PDF já está disponível para download totalmente grátis, tá? É gratuito, no nosso Discord. Então entre no Discord pelo link que está na descrição e baixe aí o material em PDF para vocês. Para ficar mais fácil, vamos ver isso aí na prática, tá? Eu já tenho aqui o Steam Engine aberto e um jogo para a gente ver na prática aí o que são os registradores e entender como que funciona a linguagem Assembly, tá? Lembrando que os registradores a gente tem EAX, EBX, etc. Mas eu também tenho registradores menores, como por exemplo AL, BL, CL e IDL. São registradores ainda menores, tá? A gente não precisa entender. Então, eu estou passando isso porque nós vamos utilizar esses registradores nessa aula para ficar mais claro como funciona o Assembly. Então, vamos direto aqui para os opcodes, tá? E aí nós temos os opcodes base. O de mover, adicionar e subtrair. Vamos começar aqui com o opcode move. Como eu já disse, é um opcode para mover um valor. Então é um valor específico. Eu quero mover o valor de 30, eu quero mover um valor de 50. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Lembrando que até esse momento nós só estamos utilizando valores decimais, porque valores flutuantes, tá? Valores com vírgula, são outros registradores, outros opcodes e outra forma de trabalhar que nós vamos ver futuramente no próximo módulo. Então vamos lá, no primeiro exemplo aqui, que é o mais básico, tá? Só lembrando que quando eu coloco barra barra e fica essa letra azul, significa que é um comentário. Ou seja, não faz parte do código, eu posso escrever qualquer coisa que ele não vai ler. Então o código que interessa pra gente é aqui, ó, é o que está para baixo desse code, é isso aqui. Então, inicialmente eu quero mover aqui o valor de 50 para esse registrador CL, tá? Por que a gente vai mover para o registrador CL? Esse CL aqui é o que está passando para o jogo a quantidade de itens que a gente tem. Nesse caso aqui, olha, é 30. Então eu vou mover o valor de 50 para cá. Lembrando que a Assembly utiliza uma linguagem hexadecimal. Se você não sabe o que é hexadecimal, vai no nosso canal aqui também na playlist de aulas complementares e assista a aula de hexadecimal. Mas se você quiser utilizar aqui o valor decimal, basta você colocar aqui o sustenido. Colocou o sustenido aqui na frente, todo o número que a gente digitar vai ser convertido para um número decimal, ok? Então nesse primeiro exemplo aqui eu vou ativar, nós queremos mover o valor 50 para cá. Então ó, funcionou aqui, estamos movendo o valor de 50. Ok. Nós também conseguimos utilizar um registrador. Então, por exemplo, eu posso mover um valor direto para um registrador, eu posso mover um registrador para outro registrador. Então, nesse exemplo aqui, eu vou mover o valor de 30 para o registrador AL, e aí eu vou mover o registrador AL para CL, ok? Que é o valor de 30 aqui. Então, eu vou dar um OK aqui, vou ativar, e aí ele vai voltar aqui para 30, que é o valor que nós tínhamos ali. No código aqui,
o CL ele é subtraído de 1. E nós poderíamos fazer, mas depois nós vamos ver isso aí no opcode sub, tá? Agora vamos fazer aqui um terceiro exemplo, tá? Que é só para mostrar que nós também podemos mover direto para o endereço, tá? Isso aqui é um ponteiro que aponta para o endereço. Eu posso mover um valor direto para cá, tá? Vou dar um OK. Beleza? Sem segredos aqui no opcode move, tá? Não se preocupe com o resto do código que vocês não entendem. Aos poucos vai ficando mais claro. Então, beleza. O opcode move é isso. Se você já tem o seu endereço, se você já sabe qual que é o registrador que tem que ser alterado, e você quer definir um valor específico, basta você utilizar o opcode move para mover para lá. Depois eu vou deixar essa tabela aqui disponível aí para vocês baixarem também, ok? Então vamos lá, saindo do opcode move, vamos vir aqui para o opcode add, tá? O add, né, ele é o opcode para adicionar, soma, tá? Somar, vai ser o opcode para fazer alguma soma. Então vamos ver algum exemplo aqui. Vamos tirar essa parte aqui. Vamos até deixar. Então agora, em vez de eu mover exatamente 50 para CL, eu quero pegar o valor atual que CL tem, tá? Nesse caso aqui, sempre vai ser menos 1, tá? Porque nesse código aqui ele vai subtrair. Por exemplo, se eu fizer isso aqui e ativar, nota que ele vai diminuir por 1, ok? Então, vamos supor que em vez de diminuir aí por 1, nós queremos adicionar de 2 em 2. Só que, deixa eu corrigir esse código aqui para ficar melhor da gente entender. Pronto, agora ficou bem melhor. O que acontece normalmente no jogo? Ele subtrai 1, aqui eu não vou mais mover esse valor, vou mover 1. Ele subtrai 1 de CL e move o resultado para cá. Tá? Então, vou dar um OK. Vou ativar e vai acontecer exatamente isso, tá? Agora, o que nós queremos fazer? Nós queremos adicionar. Então, eu vou utilizar o opcode add para somar, por exemplo, 2 no meu valor total. Vou dar um OK aqui. Então, toda vez que eu utilizar isso aqui, eu vou somar de 2 em 2, ó. Beleza? Vamos partir aqui agora para o segundo exemplo. Agora, em vez de adicionar um valor normal, lembrando que aqui é o seguinte, quem viu a aula de hexadecimal sabe que o número de 0 até o 9 é igual para decimal e hexa. Então, se você for utilizar um número menor do que 10, você não precisa colocar o asterisco, a menos que eu vá utilizar um valor a partir de 10 ou acima, eu tenho que colocar o asterisco, ok? Vou colocar aqui, olha, aí ele soma 10. Agora, o que nós queremos fazer, nós não queremos adicionar um valor direto no nosso registrador. A gente quer adicionar um registrador no outro. Então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou mover para AL 2. E aí eu vou adicionar AL no CL e depois eu movo o resultado. Então, aqui eu estou colocando 2 em AL e somando o número que eu já tenho, no caso 28, com 2. Lembrando que CL, ele sempre aponta para o valor total que eu tenho, beleza? Agora eu quero mover 2 para o meu valor total. Ó, funciona normalmente também. Nenhum segredo aqui em relação ao opcode add, tá? Ele vai funcionar igual o move. E assim como um move, nós também podemos mover direto para um endereço, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns casos nós não podemos mover direto para o endereço ou para um ponteiro. Tá? Então aqui no caso, eu vou tirar essa parte aqui. E aí eu vou tirar essa parte aqui. E aí nós vamos adicionar um valor, sei lá, 5. Vou mudar aqui de move para add e aí vamos testar isso aqui. Então vamos lá aqui, ó. Notem que ele vai subir aqui, olha, de 5 em 5, tá vendo? Da mesma forma que nós colocamos aqui. Sem segredo com o opcode add, tá? Então agora vamos partir aqui para o opcode sub. Deixa eu só pegar o código aqui do add para ficar mais fácil. Tá? Então vamos lá. O opcode sub, então, como o nome sugere, é
o opcode para subtrair. Tá. Então vamos abrir aqui o exemplo. E agora o sub é igualzinho o add, tá? Eu nem vou ficar perdendo muito tempo. Só que em vez de adicionar 2 aqui nesse caso, do primeiro exemplo, eu vou subtrair 2. Então do meu valor total, eu vou subtrair 2. Tá? Vou dar um ok aqui. Normal, padrão, ele vai descer de 2 em 2. Da mesma forma que nós tínhamos, né, que nós podemos mover para outro registrador, aqui também funciona com sub. Ó. Vamos mover para L o valor de 4 e aí vamos subtrair a L de CL. Ou seja, eu estou colocando um valor de 4 em AL e eu estou falando que do meu valor total é para subtrair o que estiver em AL, que nesse caso é 4. Tá? E beleza, funciona normalmente. E eu também posso mover direto para um ponteiro. Então eu vou remover essas duas partes aqui e vou dizer que eu quero decrementar aí de 5 em 5, tá? E agora que nós queremos subtrair. Vamos dar um ok, vamos ativar e aí eu vou subtrair de 5 em 5. Nada de novo até aqui, tá? Bom, essa aula vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado claro. Na próxima aula, agora eu vou explicar sobre os opcodes condicionais para poder ficar mais fácil de entender o que nós já vimos nas últimas aulas. Espero ter ajudado e é isso. Um abraço.